Eu tenho uma palavra aqui ao nosso coração, que eu gostaria de meditar com você. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e é uma palavra tão importante para a gente que está nessa caminhada. Uma palavra que vai falar com você nessa noite, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17. Abacuque capítulo 3, verso 17, Abacuque fica bem próximo de Mateus. Você voltar um pouquinho, Malaquias, Zacarias, Sofonias. Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, se alegrando no Senhor, se alegrando no Senhor. Amém? Paizinho querido, nós colocamos diante de Ti nessa noite a Tua palavra, Senhor. Senhor, continua conosco nesse lugar, nesta casa de oração, Paizinho. E vem, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, ministrar ao nosso coração nessa noite. Fala, Senhor, com a Tua igreja, com o Teu povo. Fala conosco, que possamos receber um maná do céu, Senhor, que vem saciar a nossa sede, que vem, ó Deus, encher o nosso espírito, Senhor, que vem tocar os nossos corações nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, ela venha como terra fértil no nosso coração nessa noite, para nos abençoar e nos encher da Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que versículo maravilhoso, que coisa linda, esta oração de Abacuque. Você olha para a oração, e você começa a enxergar alguém que está passando por uma grande necessidade, um profeta do Senhor, alguém que era um missionário de Deus, alguém que estava realizando a obra do Senhor, e nesse momento, ele descreve através da sua oração, o que estava na sua alma e na sua vida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o caminho da oliveira minta, os campos não produzam e as ovelhas sejam arrebatadas. Eu, todavia, me alegro no Senhor. Glória a Deus por isso. Irmãos, há um contraste muito grande nesse profeta. Porque você até pode ler na sua casa esse livro de Abacuque, que é um livro muito interessante, com 3 capítulos apenas. Mas quando nós olhamos para a vida desse homem de Deus, ele não começa este livro, ele não começa declarando as mesmas palavras que ele declara aqui no capítulo 3. Ele começa aflito. Por que ele começa aflito? Porque o seu povo, irmãos, estava sendo atacado. A Babilônia estava para entrar em Jerusalém, estava para levar cativo aquelas pessoas que ficavam, aquelas pessoas que estavam ali ainda, porque um povo estava cativo. E quando ele começa a enxergar essa realidade do seu povo, ele começa a ver e começa a relatar algumas coisas através desse livro que eu vou mostrar para você. Acompanha comigo, abre no capítulo número 1. Olha a aflição do profeta. Capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos? Verso 13. Tu que é tão puro de olhos, que não pode ver o mal e a opressão, e não podes contemplar, por quê toleras os que procedem maldosamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Nós olhamos para a vida do profeta e começamos a ver umas lutas internas dentro dele. Isso acontece com a gente, igreja. Por quê? Porque o Senhor já não é o mesmo da história. Ele questiona porque o seu povo estava sendo destruído. E o profeta está ali para interceder, o profeta está ali para ensinar, o profeta está ali para abençoar aqueles irmãos. Mas ele via Deus longe. Ele via Deus em silêncio, ele via Deus distante da presença do Senhor. Quantas vezes isso acontece comigo, acontece com você? Parece que Deus está tão distante, parece que Deus não ouve o clamor da nossa oração, parece que Deus não está presente diante da gente, para ver aquilo que eu estou passando. Assim era o profeta. Clamava, mas Deus não respondia. Falava, mas parece que o Senhor não se incomodava. Essa não é somente a vida do profeta. Essas não são somente as situações que eles viveram. É muito real nos nossos dias. As opressões que sofremos, as dificuldades que enfrentamos nessa vida. Nós não estamos imunes, igreja. Eu e você não estamos
totalmente imunes daquilo que está acontecendo diante de nós. E muitas vezes a gente chega diante, às vezes de muito tempo na presença de Deus, a gente questiona o Senhor: Senhor, eu tenho sido servo fiel, eu tenho procurado fazer o bem, eu tenho procurado te servir, eu tenho procurado ser dizimista, eu tenho procurado estar na casa do Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Esse era o questionamento da vida desse missionário, da vida desse profeta. Um profeta levantado pelo Senhor para estar ali intercedendo, para estar ali abençoando. Mas o que ele via, o quadro que ele via ao seu redor, igreja, era um quadro terrível. Era um quadro de destruição. Era um quadro de derrota. Ele olhava para si e não compreendia o porquê o Deus da história não se manifestava. Eu tenho a certeza que eu e você já algumas vezes chegamos diante da presença do Senhor e já falamos coisas parecidas com o que o profeta falou. Senhor, no momento que eu mais precisava, parece que o Senhor não estava presente. Parece que o Senhor não se importava comigo. Ele, por muito tempo, ele começou a ter dentro dele essas lutas constantes diante da sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que ele chega no momento, ele fala: mas eu não posso ter essa postura, eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta do Senhor, eu sou um missionário, alguém enviado para realizar uma grande obra. Naquele momento, irmãos, ele toma uma atitude, ele fala assim, capítulo 2, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. Irmãos, depois de todas as batalhas que ele enfrentou, ele começa a ver que ele precisava mudar, que ele precisava tomar uma posição diferente, porque o servo do Senhor não foi chamado para murmurar, não foi chamado para falar coisas contrárias àquilo que Deus tem preparado para ele. Ele entendeu que ele tinha que ter uma postura diferente, e aqui ele toma uma postura de um homem de Deus. Ele diz: olha, a partir de agora, eu vou orar. A partir desse momento, eu vou buscar a presença do meu Deus. Eu vou esperar Ele se manifestar. Eu vou esperar Ele falar comigo. Ele se coloca naquele lugar. E ele começa, a partir dali, irmãos, a buscar a presença do Deus que ele serve. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender na nossa caminhada, que vão existir momentos em que a gente precisa parar, vão existir momentos em que a gente precisa aquietar o coração e buscar a presença de Deus. Vão ter momentos em que a gente não vai ouvir a voz do Senhor se a gente estiver
com o nosso estado de angústia, o nosso estado de espírito abalado. Nós não vamos ouvir a voz do Senhor se a gente continuar do jeito que a gente está. Abacuque entendeu isso. Ele precisava mudar. Ele precisava ser um homem diferente. Ele entendeu que Deus não se manifesta na agitação. Deus se manifesta num coração em quietude. Um coração que sabe esperar. Num coração quieto diante da sua presença. Eu olho para essa palavra e começo a enxergar a importância de que nós que estamos nessa caminhada, nós que estamos passando por grandes batalhas espirituais, nós que estamos passando lutas diversas, sabe o que eu aprendo com ele? Que não adianta muitas vezes a gente correr para lá, correr para cá, procurar resolver os nossos problemas de qualquer forma, porque Abacuque toma uma postura espiritual diante de Deus. Ele toma uma postura que ele entende que ele vai vencer essa batalha, vai ser com o joelho no chão, vai ser na oração, vai ser na bênção da presença do Deus que ele serve. Aleluia! Ele se coloca naquele lugar. Ele entende o Deus que ele serve. Os conflitos ficaram para trás. E agora ele se coloca naquele lugar e procura a presença do seu Deus. E a Bíblia diz que o Senhor se manifestou. Deus começa a falar com o profeta. Capítulo 2 nos mostra a manifestação de Deus. E o Senhor começa a falar a partir do verso 2: e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis você soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha o que Deus está falando para ele. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, igreja. Deus está falando: olha, Abacuque, você está aí tão abalado, mas você me buscou. E saiba de uma coisa, Abacuque: diante de mim você vai viver pela fé, Abacuque. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você vai viver de fé, Abacuque. Você não pode viver por aquilo que vocês têm, você não pode viver por aquilo que você espera das pessoas, por aquilo que vocês estão aguardando nesse mundo. Você tem que viver me esperando, me aguardando e sabendo que eu sou o resultado da sua vida. Eu sou aquele que veio, eu sou aquele que continua presente diante de você. Eu não esqueci o seu povo, mas para andar comigo precisa andar de uma forma diferente. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, a gente confia em riqueza, a gente confia em tesouro, a gente quer adquirir isso, a gente quer adquirir aquilo, porque isso parece que vai trazer conforto para a gente.
Parece que a gente vai adquirir algumas coisas que vão descansar o nosso coração. Aí Deus chega e fala: Abacuque, não é assim. Havia uma corrupção tão grande naquele tempo. Naqueles dias, irmãos, como hoje, as pessoas enganavam, as pessoas furtavam, as pessoas se apropriavam de bens dos outros. O mundo não mudou, continua do mesmo jeito. Mas o que Deus está querendo ensinar para mim e para você, irmãos, é que a nossa vida tem que ser regida de uma forma diferente. A gente não pode confiar naquilo que nós temos. Nós não precisamos e não podemos andar do jeito que achamos. Nós precisamos viver na presença do Senhor. Precisamos aprender a viver e acreditar que Ele não esqueceu você, que Ele continua o mesmo na sua vida, que Ele continua abrindo as janelas do céu para a sua vida e para a sua casa, que Ele continua realizando os seus planos maravilhosos para mim e para você. Aleluia. Ele não esqueceu você. O problema é a nossa visão. O problema é o nosso olhar. Você percebeu como nós desesperamos tão facilmente? Quando perdemos alguma coisa de valor, achamos aquilo tão importante, que ficamos com o nosso coração angustiado, com o nosso coração machucado, porque achamos que alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Gente, sabe por que Deus permite certas coisas na nossa vida? Para a gente aprender a viver com Ele. Aprender a viver de fé em fé. Aprender a viver com Ele a cada dia. O amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu mal, diz o nosso mestre. Nós precisamos viver o dia de hoje. O amanhã, Deus já sabe o que vai acontecer. O que nós precisamos entender, igreja, é que nós precisamos começar a assumir a nossa posição espiritual. Você foi levantado e o Senhor Jesus nos diz na sua palavra que você já não é o mesmo, você nasceu de novo, você já não é mais velha criatura, você agora é nova criatura no Senhor. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestes. Sabe o que é isso? Ele te fez assentar ao lado do Pai. Ele te fez assentar diante da glória do Senhor. Aleluia por isso. O que o profeta não estava entendendo, e que o coração dele estava amargurado, é porque os seus olhos estavam olhando, enxergando o que estava ao seu redor. Ele esqueceu de olhar para cima, esqueceu de olhar de onde tem visto a bênção sobre a vida dele, de onde tem vindo a sua vitória, de onde tem vindo aquilo que o Senhor está realizando. Conosco não é diferente. A gente tira os olhos do Pai e começa a olhar para os lados, e quando a gente começa a olhar para os lados, a gente só vê defeito, a gente só vê corrupção, a gente só vê gente reclamando, a gente olha para os lados, a gente só vê problema.
Mas quando ele resolveu buscar a presença do Pai, quando ele entendeu que o mais importante era olhar para a presença do Deus que ele servia, a sua vida mudou. O seu coração mudou. A sua forma de enxergar a vida mudou. Ele começou agora a ser um profeta diferente. Mas não foi só isso que o fez mudar. É verdade que a fé é uma das coisas mais importantes para nós que estamos nessa caminhada. E viver pela fé é você entregar o seu tudo para Deus. É você confiar plenamente na pessoa do nosso Senhor. É você saber que Deus não te esqueceu, que Deus continua o mesmo, que Ele continua fazendo da tua vida um milagre de Deus, porque a cada dia é um milagre que nós vivemos na presença do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus por isso. Mas não foi somente isso. Ele começou a ter um olhar diferente. E quando você ora a oração de Abacuque no capítulo 3, veja comigo, capítulo 3, no finalzinho do verso 6, ele diz assim: os caminhos de Deus são eternos. Eu vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui, irmãos? Ele trouxe a memória do povo do Senhor quando saiu lá do Egito. Ele trouxe a memória daqueles dias aflitos, daqueles dias difíceis, e ele viu como a mão do Senhor direcionou o seu povo. Ele viu como a mão do Senhor dirigiu aquele povo. Ele começou a olhar como aquele Deus bondoso trouxe com mão forte aquele povo do Egito. O nosso Jesus, que morreu naquela cruz, que parecia que não tinha mais jeito. Tanto é verdade que aqueles dois discípulos ali na estrada de Emaús estavam desanimados. Aqueles dois discípulos estavam achando que já tudo tinha se perdido. Mas de repente Jesus aparece. Jesus aparece trazendo esperança. Jesus ressuscita. E Jesus traz uma palavra para aqueles dois discípulos. Porque estáis tão angustiados? Irmãos, Jesus mostrou para a gente, para mim, mostrou para você, como é bom tem sido viver com Ele, como é bom nós andarmos juntos nessa caminhada. Eu já tenho aproximadamente 34, 35 anos, pastora, isso, né? Na presença do Senhor. Irmãos, eu nunca vi Deus nos deixar em algum momento da nossa vida. Eu nunca vi Deus nos abandonar, e olha que nós passamos momentos tão difíceis. Mas a mão do Senhor, ela se estendeu no momento certo. A mão do Senhor esteve ali presente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida.
O que Abacuque está querendo nos mostrar, e a oração dele agora, é uma oração de gratidão, uma oração de lembrança por aquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos começar a ver, e começar a olhar para a nossa caminhada, e ver como Deus tem sido bom, como Deus tem nos trazido até aqui. Quando você pensou que você ia ficar pelo caminho, quando você pensou que não ia dar mais certo, quando você pensou que a coisa ia desandar, Deus apareceu. O Senhor veio de encontro a você, te levantou, te restaurou, te deu ânimo, te deu alegria para você continuar. Nosso Deus é assim. Nosso Deus é assim, irmãos. Nós podemos desanimar por um tempo, nós podemos olhar para trás para um tempo, mas o Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste da tua vida, porque você é especial para o Senhor, você tem valor na presença dEle, aleluia. Ele te conhece, Ele sabe o número da tua casa, Ele sabe o teu CPF, o teu nome, aonde você mora, aleluia. Ele conhece a tua identidade, Ele sabe como você é importante para Ele. E Abacuque começa a expressar, através da sua oração, o que estava diante dele. Agora ele chega para Deus, ele fala: Senhor, a partir de agora, mesmo que as coisas desapareçam na minha vida, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que os animais já não estejam mais aqui presentes, mesmo que não haja mais fruto nas árvores, mesmo que essas coisas não estejam mais diante de mim, eu vou me alegrar no Senhor. Agora, irmão, qual é a razão desse homem se alegrar? Qual é a razão dessa pessoa, desse profeta se alegrar? Ele tem alguma razão para se alegrar? Nós temos razões maravilhosas para nós nos alegrarmos quando alguma coisa boa acontece na minha vida e na sua. Como é bom, não é? Compramos uma casa, compramos um carro novo, que gostoso, reformamos a nossa casa, compramos móveis novos, nós nos alegramos com tanta coisa boa. Agora eu pergunto para você, qual é a razão de um coração alegre na vida de Abacuque? O povo babilônico estava a ponto de levar aquelas pessoas, tomaram tudo. Como se alegrar nisso? Como se alegrar nesse estado de espírito? Como se alegrar quando você olha ao seu redor e não vê nada? Quando a gente entende que a fé, ela muda a nossa vida. A razão está dentro de cada um de nós. O que está dentro do seu coração? Será que eu posso me alegrar sem razão? Será que eu posso me alegrar não tendo nada? Você já parou para pensar nisso? Será que a gente continuaria na presença de Deus se Deus levasse tudo de você?
Se Deus fizesse como fez com Jó, tirasse todas as coisas da tua vida, como é que você agiria? Qual é a razão para você viver hoje? Qual é a tua motivação nesses dias? Nós precisamos entender isso. Porque o profeta me ensina essa verdade. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou ter um coração de gratidão na presença dEle. Deus está aqui nessa noite. Deus nos conhece. E Deus está aqui para falar com a gente. Que a nossa vida, ela não pode ser regida por aquilo que a gente tem. A nossa vida tem que ser regida por aquilo que a gente é. Porque senão você vai se frustrar em determinado momento da sua vida. Se você deixar com que as coisas desse mundo regem a tua vida, você vai ficar frustrado. Você vai se decepcionar. Mas quando você sabe e você entende que a sua vida deve ser regida por aquilo que você é, você começa a entender melhor cada problema que você passa, cada necessidade que você tem. O profeta declara isso. Quando ele tem um encontro com Deus, quando ele muda as suas palavras, as suas atitudes, ele começa a dizer o que ele é na presença do Senhor. E sabe uma das coisas que ele diz aqui? Os meus pés não vão mais andar como eu ando. Os meus pés vão ser como de uma corça. Sabe o que ele está querendo dizer? É que na luta, na dificuldade, na aflição, ele vai ter um andar diferente. Ele vai caminhar de uma forma rápida. Ele não vai viver de uma forma humana, mas ele vai viver com a força do Senhor na sua vida, com a força de Deus dentro dele, e ele vai ter um caminhar diferente. Porque o Senhor Deus é minha fortaleza, porque o Senhor Deus é minha segurança, porque o Senhor meu Deus agora faz parte da minha vida. Irmãos, eu quero deixar essa pequena palavra ao nosso coração nessa noite. Deus te conhece, sabia? Deus te conhece no mais profundo da sua vida. Ele sabe quais são os seus sentimentos. Ele sabe o que você pensa. Nada pode passar desapercebido aos olhos do Senhor. Mas nessa noite, Ele te convida a ter um olhar diferente. Ele te convida a olhar para Ele de uma forma diferente. Ele te convida a você a olhar o teu Deus como um filho
que depende do seu pai. Como um filho que é dependente da pessoa do seu pai, que não pode se mover se o pai não segurá-lo pelas mãos, que não pode andar se ele não estiver levando você. Isso é fé, isso é viver por fé, isso é viver nesse tempo que Deus nos constituiu, que nos levantou e nos capacitou. Amém.